Os casos de corrupção na Madeira envolveram o Governo Regional, Câmara Municipal e construtores da construção civil. Sem dúvida, os casos de investigações do Governo Regional fez com que metade do Governo fosse investigado de corrupção. Foi o carro de corrupção das políticas da Madeira, que lamentavelmente foi avançando e ainda continua. Foram os casos que marcaram essencialmente a política madeirense e que marcaram também o que será a vida da Madeira no próximo ano. Este foi um ano único, um ano perfeitamente sui generis, em que eu sinceramente já ando nisto há muitos anos e não me lembro de haver um ano tão intenso para a política madeirense, provocado por essencialmente dois grandes casos judiciais. Foi uma operação, logo em janeiro, da ADPJ, que trouxe cá um avião carregado de inspectores, porque na altura eram 150 ou 200. Foi uma operação que incidiu essencialmente sobre três empresários madeirenses e teve como o alvo político principal do Presidente da Câmara de Funchal, do Pedro Calado, que na altura era claramente o número 2 do PSD e era apontado como um natural sucessor de Miguel Albuquerque. E essa operação, com todas as acusações que houve, com também aquele processo de inquérito que foi complicadíssimo, as pessoas tiveram 20 e tal dias detidas, isso marcou muito a Madeira logo a abrir. Marcou a Madeira até em termos sociais, as pessoas sentiram-se um bocado chocadas por várias coisas, tanto pelas suspeitas que havia de corrupção, que até hoje não passam disso, porque o processo também, passado quase um ano, ainda não avançou, mas houve essa fase de inquérito que foi de 20 e tal dias, como as pessoas detidas, foi um bocado violento, e teve a consequência política. A consequência política foi, imediatamente, o governo estava, isso acontece a meio de uma apresentação do orçamento regional, na altura, era o primeiro orçamento de um governo que tinha sido eleito numas eleições a 23 de setembro do ano anterior, portanto, estava logo a começar a apresentar o seu orçamento, que foi retirado, porque apareceram, entretanto, duas moções de censura, uma do Chega e outra do PS, e o governo caiu. Entretanto, foi reconduzido em gestão e houve eleições em maio. Ou seja, isso foi o primeiro choque político que houve em função destes processos judiciais, que eu concordo que foram os temas mais importantes deste ano. Em maio, o PSD voltou a ganhar eleições. Continua a ter a mesma dificuldade para formar um governo, foi um governo minoritário. Havia um acordo mais ou menos tácito com o PAN, com o CDS, e que levou, inclusive com a aprovação do Chega, levou até a aprovar-se o programa e um orçamento. Parecia que o ano estava a acabar melhor em termos políticos, até em termos orçamentais, porque já havia um orçamento, foi aprovado um orçamento tarde, mas foi aprovado antes do verão. Só que depois, em outubro, caímos outro processo judicial. Caímos a Operação Ab Início, que teve um nome assim latino muito interessante. A PJ tem sempre estes nomes muito engraçados para as suas operações. E esta Operação Ab Início foi diferente. Envolveu aí, eram casos mais pequenos, digamos, havia acusações de corrupção e de financiamento ilícito de partido, do PSD, só que envolveu 3 membros do Governo Regional. Logo os secretários Pedro Ramos, Pedro Finho e Rogério Gouveia. E o secretário-geral do PSD, José Prada. Isto aqui foi um golpe bastante duro para o governo e para o PSD. Foi um golpe que, em termos políticos, dificilmente se sai disto. E foi o que conduziu ao que nós estamos agora. E, entretanto, apareceu também mais um caso, mas aí já de Tribunal de Contas, com o secretário do Estado do Turismo, Eduardo Jesus, mas também foi um processo, também foi constituído arguido, portanto, nós chegamos ao fim deste ano com mais de metade do governo com processos às costas, e, entretanto, no processo de janeiro, Miguel Albuquerque também tinha sido constituído arguido, ou consta a seu pedido, mas é arguido nesse processo, ou seja, tu chegas a dezembro, com uma moção de censura apresentada pelo Partido Chega, que foi aprovada, o governo cai, um governo que, de facto, tem, dos seus 8 membros, 5 são arguidos, ou seja,
foi um ano político marcado essencialmente pelos efeitos dos processos judiciais. É óbvio que o próximo ano vai continuar com a mesma perspectiva, vamos ter eleições marcadas em função desta queda do governo, o que pensa com a data que se aponta é a de 9 de março, que é uma data lógica, que vai cair em cima do Carnaval. Nós vamos fazer eleições no Carnaval também, acho que é a primeira vez, mas será engraçado, embora esta instabilidade política não tenha piada nenhuma, e a consequência que houve desta instabilidade política, motivada essencialmente pelos processos judiciais, é que nós vamos ter mais um ano em que não há orçamento, vamos ter mais um governo, seja qual for, que vai governar em duodécimos. As pessoas vão ter algum efeito na sua vida, que é, por exemplo, as alterações fiscais não acontecerão logo em janeiro, ou seja, aquela retenção na fonte do IRS que era para ser menor, já não será logo. Haverá uma ou outra coisa que nos vai afetar. Agora, vamos ter em março as terceiras eleições regionais em pouco tempo, em menos de um ano e meio. Vamos ter, e não sei se serão as últimas, porque a perspectiva que há, e aliás nós publicámos ainda este mês uma sondagem que aponta para acontecer eleições agora, haveria nova vitória do PSD, mas sem maioria absoluta, e seria muito difícil formar um governo naquele quadro parlamentar. Daí que a perspectiva que nós temos para o próximo ano, e eu estou já a adiantar-me um pouco às perspectivas, vamos continuar marcados por esta incerteza de política, que foi, claro, começou. É óbvio que a justiça e a política são poderes separados, são áreas separadas. Mas neste caso, de facto, foram os processos judiciais que desenharam uma crise política que foi provocada pelas pessoas que lá estão. Só que foram, de facto, estes dois grandes casos que marcaram este ano. O tema que foi mais falado foi os fogos que queimaram as serras no verão. Talvez os incêndios que afetaram bastante as nossas serras e a nossa floresta. Queimou muito a floresta e aí houve muito por causa do prejuízo e tanta coisa que lá estragou-se. Casas e tudo, escalão e essas coisas, e sentiu todo isso aí, ficou todo queimado. O incêndio que deflagrou no dia 14 de agosto na freguesia de Serra d'Água, concelho de Ribeira Brava, tomou proporções consideráveis e queimou cerca de 5.100 hectares de terreno. O fogo lavrou durante 10 dias e afetou 4 concelhos. Além de Ribeira Brava, chegou a Câmara de Lobos, a Ponta de Sol e a Santana. Várias localidades estiveram em risco e algumas chegaram mesmo a ser evacuadas. Este incêndio acabou por acelerar a retirada definitiva das populações do sítio da Fazenda das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, já que a instabilidade da escarpa não garantia segurança para a permanência de pessoas naquele local. O incêndio não destruiu estruturas fundamentais, é um facto, mas devastou uma extensa área agrícola e florestal. Queimou grande parte da Cordilheira Central, reduziu a cinzas a vegetação que envolve o Pico Ruivo e destruiu cerca de 100 hectares de floresta laurisilva, floresta que foi classificada como Património Mundial da Humanidade há 25 anos atrás. Este incêndio veio colocar a nu as fragilidades da madeira no que toca à proteção civil e aos meios disponíveis. Foi necessário pedir ajuda ao exterior, chegaram bombeiros vindos do continente e dos Açores e meios aéreos dos aviões canadeiros vindo de Espanha. Do ponto de vista político, este incêndio levou à constituição de 2 comissões de inquérito, uma na Assembleia da República, outra na Assembleia Legislativa Regional. Nesta altura, ao final de dezembro, ainda não são conhecidas conclusões de ambas as comissões. O certo é que vários especialistas têm apontado falhas
não só ao combate inicial, mas também à política de prevenção que vigora na Madeira no que diz respeito aos incêndios florestais.